checking connection. You now live. Olá pessoal, boa noite. Muito bom estar com vocês mais uma noite para falar um pouquinho sobre festa infantil na Suíça. Gente, temos crianças em todos os lugares do mundo, né? Então as festas infantis também ocorrem aqui na Suíça, mas com umas diferenças que hoje a nossa convidada super especial, a Cibele Moraes, vai contar pra gente. Olá, Cibele. Olá, boa noite. Boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Se apresenta pra gente, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais. Tá ótimo, obrigada. Bom, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a você, Emanuele, pelo seu trabalho, sua dedicação, né? Tem um trabalho espetacular aqui. E também ao Sebrac, a equipe do Sebrac, né? Que está aqui junto, me apoiando, me apoiou sempre, desde que eu cheguei na Suíça. E é muito importante deixar isso claro já logo no começo da live, porque são pessoas que a gente confia, né? São 28 anos de Sebrac. Hoje em dia a gente tem muito blá blá blá, muita rede social, muita live, muita coisa acontecendo, né? E não é assim, sabe? Às vezes você se perde até, né? De tantas opções. Mas o que acontece? Você vai participar de um café, tantos francos, a pessoa está te oferecendo uma mentoria de 500 francos a hora, o outro está, né? Existe muito isso hoje. É certo que com o crescimento do digital, pós-pandemia, está todo mundo online e tudo mais, mas a gente tem que saber pesar isso, né? Dar valor às pessoas certas. Então a gente tem a Ocirema, temos a Sara em frente ao Sebrac, que são assim duas pessoas que a gente pode confiar e que tem uma bagagem, gente, de Suíça que ninguém tem. É longa, né? Não é verdade? Então se você precisa assim de uma ajuda do seu lado pessoal, olha, quando eu cheguei, gente, eu vou ser sincera, eu não falava uma palavra em alemão e eu não conhecia ninguém aqui na Suíça. Hoje eu paro para pensar, são 11 anos, eu falei, puxa, eu fui corajosa, eu fui mesmo, porque eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sabe? E aí quando eu descobri o Sebrac, eu fui lá, conversei com a Cirema, ela me ajudou, coisas simples do dia a dia, meu marido também é brasileiro, né? Então a gente chegou aqui do zero, ele conhecia 4 ou 5 pessoas do escritório e eu não conhecia ninguém. Né? Então eu vim, conversei, falei primeiro com a Cirema, ela me deu várias dicas e tudo mais. Então isso é impagável, né? Até hoje me ajudando, desde o início que eu comecei a empreender, que eu comecei a viver aqui na Suíça. Hoje fui convidada para a live, estou super feliz, super honrada. Então eu já queria falar isso logo no começo. Obrigada, gente. Muito obrigada ao Cirema, Sara, Emanuele. Obrigada a você pela presença, né? Pelo carinho. E assim, voltando à parte das festas, conta pra gente como que começou, né? Como você começou nessa área de festas infantis e animação? Sim. Bom, é o seguinte, como eu já coloquei no início, né? Eu tô aqui há 11 anos, eu sou casada com um brasileiro, sou o que a gente chama de expatriada, né? A gente morava no interior de São Paulo, no Brasil. Meu marido sempre trabalhou em empresa e eu sempre fui professora de inglês, desde muito cedo. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu sempre gostei muito de lecionar inglês e tudo mais. A gente tinha uma vida muito estável, sabe? Ele tinha um emprego bom, eu tinha o meu emprego bom, eu era concursada, enfim. E os meus filhos, na época, tinham 6 e 8 anos. E aí foi assim, meu marido sempre viajando a trabalho e tudo mais, ia para um país, ia para outro, e chegava de volta do trabalho, ou ligava, tô em Paris, Paris é linda, foi para a China, e aí quando ele retornava, vamos morar em Paris? Eu falava, Paris? Não, lá é muito frio. Sabe assim, era uma conversa que não tinha uma continuidade, não era um desejo nosso morar fora do país. E aí ele começou a vir à Suíça a trabalho, e ele falou, nossa, lá na Suíça você precisa ver, as crianças com 5 anos vão para a escola sozinhos. Eu olhei assim, tá exagerando. A minha filha tinha 6, eu levava de carro, a gente tinha um porteiro na frente da escola que ficava olhando toda a entrada das crianças por questão de segurança. Claro. O diretor da escola falava que embora eles usassem
O uniforme, eles não podiam ir com tênis muito caro, principalmente os adolescentes, porque podia causar algum problema, chamar atenção. Claro. E aí o meu marido chega e fala, não, as crianças... acho que com 5 não. 10 talvez. E aí ele foi me contando do que ele via, da experiência dele aqui. E aí a Suíça começou a me chamar a atenção, né? Nossa, que legal, é assim, é tal... E aí, numa dessas vindas a trabalho aqui para a Suíça, ele ligou para mim e falou, Sibeli, eu tenho uma proposta de emprego. Vamos morar na Suíça. E daí o papo ficou mais sério. E aí foi aquela indecisão, né, do que seria melhor ou não. A gente pesou muito as crianças, né? Como eu falei, eles tinham 6 e 8. Meu filho hoje, o Bruno está com 19, a Andressa com 17. Mas eles tinham 6 e 8, como que a gente vai chegar num país em que a gente não sabe falar bom dia, em que eu não conheço ninguém? Com certeza, ambos, né, que aí tem isso também. E, puxa, tá tudo tão bem, né? A gente tá aqui na nossa chamada zona de conforto, né? Sim. E tá tudo correndo bem, pra que correr esse risco? Mas aí a gente pesou tudo direitinho, o quanto seria bom para as crianças essa experiência, o quanto seria bom profissionalmente para o meu marido, e junto, né, pensando em família, foi a decisão que a gente tomou e que eu não me arrependo. Tive dificuldades? Muitas, tenho até hoje, e sei que vou ter amanhã, né? Mas eu tive muitos ganhos também, muitas vitórias, né? Para mim, para o meu marido e para as crianças. Então, eu estou muito feliz aqui. Ah, que bom. Então, assim, dentro do que você estava falando, você lecionava, né, inglês na escola. Isso. E aí, como você começou com essa parte de animação? Foi no Brasil ou foi quando você chegou aqui? Como é que foi isso? Então, na verdade, a parte de animação foi um segundo projeto, porque a minha ideia inicial era oferecer um serviço de babysitter para mães, porque essa foi uma dor, entre aspas, que eu tive quando eu cheguei. Eu não conhecia ninguém, sem rede de apoio, zero mesmo, e eu queria participar de workshop, meu marido continuou viajando no trabalho, e aí eu não tinha com quem deixar as crianças, né? Então eu passei por isso, e quando as crianças começaram a crescer, a entrar na adolescência, eu falei, eu posso ajudar essa mãe, que assim como eu está chegando na Suíça, quer participar de um workshop, e não tem como fazer, por que não auxiliar essa mãe nisso? Sim. E aí foi quando eu comecei o meu projeto, né? Bem antes da pandemia, alguns anos atrás, oferecendo esse serviço para mães expatriadas, pessoal ali de Zug, Thalwil, pessoal que fala inglês, que está chegando, que a mãe precisa saber como fazer um currículo aqui na Suíça, como se readaptar ao trabalho aqui, como que funciona tudo, né, nessa área profissional aqui. E tinha esse entrave que era o que eu tinha também. Então eu comecei a oferecer esse serviço. Durante workshops e tudo mais aqui na região do Zurique e tal. E aí eu fui conhecendo as mães, né? Sim. As mães deixavam a criança comigo durante o evento, durante o workshop que elas estavam participando. E aí elas falaram, puxa, Sibeli, legal, você tem gente com criança, você tem paciência. Porque eu já tinha esse background do Brasil, sim, né? Eu trabalhei por mais de 15 anos como professora lá no ensino infantil, ensino médio também. Então, essa minha experiência de lá, eu pude usar aqui assim com muita tranquilidade. Então, quando eu monto um espaço kids num evento, eu tenho que fechar isso muito bem com o organizador do evento. Quantas crianças? Qual o espaço que eu vou ter? Qual a idade das crianças? Para que as coisas funcionem. Né? Isso eu trago da minha bagagem de escola. Né? Porque, por exemplo, bem organizado, né? Senão não funciona. Por exemplo, a professora de inglês no Brasil é a professora do Halloween. Né? A professora Sibeli é a teacher tal, é ela que vai organizar. E aí, eu posso colocar a mesma atividade na educação infantil e na 8ª série? Não. Eu vou assustar as crianças, sim, né? Os pequenininhos. E aí, ao invés de ser uma boa experiência, vai ser um trauma para mim. Então, isso acontece também no evento, com né? certeza. Não adianta eu trazer uma modelagem em balão para uma criança de 10 anos, de verdade. 6 anos já não funciona mais, vai até os 3, sim, sabe? Então, essa bagagem de professora, de experiência e tudo mais, eu trouxe para os eventos e as mães gostaram e foi dando muito certo. E aí elas começaram a me perguntar, Sibeli, mas você não faz animação infantil? Você não faz festa infantil? E eu falava, festa infantil? Não, de verdade, isso não passava pela minha cabeça, fazer festa infantil. Sempre pensei no evento por essa experiência que eu tive. Os meus filhos, eu conseguia fazer a festinha infantil no primeiro ano de escola só. Depois eles já não quiseram mais, né? Eles já seguiram o modelo aqui e eu respeitei. Assim, eles
a minha filha, por exemplo, dizia, não, mãe, não quero mais, eu quero ir ao cinema com 3 amigas. E eu já quero convidar a sala inteira, né? Que é o nosso jeito, essa é a discussão de hoje, né? Com certeza. O meu filho, não, mãe, eu vou com 2 amigos lá no boliche. E tá bom, e não precisa levar bolo. Mas eu acho que também depois de certa idade, né? Porque depois seus filhos no primeiro ano ainda estavam 6 e 8, e depois começa a idade já ficar aquela coisa, ai, não quero ficar com a mãe, não quero não quero que a mãe fique o tempo todo comigo, eu quero fazer uma coisa de adolescente, de adulto. Mas tem a questão de que os outros não fazem, né? Por que eu vou fazer? Porque a minha mãe quer? No primeiro ano, a professora, foi assim, bem que a gente chegou em fevereiro, em maio foi aniversário da minha filha e do meu filho, os 2 fazem em maio, e eu fui conversar com a professora da minha filha, como que funciona aqui? Eu posso convidar as crianças? Porque de verdade eu não sabia. E ela falou assim, sim, quais crianças? Eu falei, todas. Ela, como assim? A sala inteira? Eu falei, você pode me ajudar? Como que eu faço? Eu faço um convitinho, como que funciona aqui? Ela falou assim, não, você pode, mas não é assim que a gente faz, mas tudo bem. E aí eu convidei a sala inteira. E o meu marido no dia da festa, e agora, né? Será que vai aparecer alguém? Porque ela tinha acabado de chegar e a gente estrangeiro e não falava alemão e tudo mais. Mas graças a Deus as crianças compareceram, deu tudo certo, e foi tudo ótimo. Mas depois eles não quiseram mais. E eu tive que respeitar isso, né? Tive que respeitar a decisão. Ninguém impõe uma festa de aniversário para uma criança, não é verdade? Com certeza. E então eu entendo essa diversidade cultural que é o tema da nossa live, né? Sim. Não tem certo nem errado. O suíço não está errado ou o brasileiro não está errado. Por exemplo, casais binacionais, por exemplo, que são muitos dos meus clientes, né? Sim. A mãe brasileira quer trazer a cultura e as brincadeiras, aquelas brincadeiras que a gente faz assim em festa infantil mesmo, que é a corrida do saco, que é brincadeira com bexiga, que é música, que é karaokê, e eu levo um monte de coisa para as crianças se fantasiarem e tudo mais, e aí o pai compra a ideia, não, vamos fazer, é legal e dá certo, né? Então é assim, é essa questão da cultura, você trabalhar os 2 lados sem julgamentos, né? Com certeza também vai muito, eu acredito, da personalidade da criança, né? Porque às vezes a criança gosta disso, meu filho adora uma festa. Ele adora as festas dos outros, ele adora as festas dele. Que bom. E eu sei que é da personalidade dele, que é expansivo, então ele quer, né, estar com pessoas. E para ele isso é interessante, mas tem crianças que são mais introspectivas, então aquela coisa de estar com muita gente, e aqui as crianças são, né, pela cultura mesmo, um pouco mais introspectivas, então elas não são tão expansivas, não se associam com todas as pessoas, é mais aquele núcleo específico, né, da família e de alguns amigos que já cresceram com eles, né, ali. Então, eu acho que também tem a ver com a personalidade, porque, por exemplo, meu marido não tem problema nenhum se eu fizer uma festa, né, de aniversário, mas se por acaso meu filho um momento falar, eu não quero mais, mãe, daí como você falou, né, daí eu não vou fazer, porque não tem a ver só com eu estar adaptada com a cultura daqui, mas também com respeitar que uma festa de aniversário a gente não pode obrigar ninguém a fazer, né, é mais assim. E foi essa transição do evento para a festa de aniversário, que são coisas próximas, mas também são coisas diferentes, sabe? Porque num evento eu não posso colocar uma música alta e colocar as crianças de fantasia e papapá, porque às vezes o espaço é limitado, a mãe tá ali no workshop, eu não posso estar fazendo uma bagunça ali do lado, não posso estar atrapalhando quem tá, o conferencista e etc, né? Então eu tenho que saber também isso, né, direitinho, o que fazer, o espaço que eu tenho, a idade das crianças. Então, quando as mães chegavam e falavam, você faz animação infantil? Não, não passou pela minha cabeça isso. E aí eu contei com a ajuda da Vanessa Balestra, ela falou, é muito conhecida aqui na Suíça como party planner, trabalha muito com decoração infantil, etc. E ela me falou, sim, por que não? Eu estava comentando assim, conversando, a mãe de tal lugar, depois uma outra de outro evento comentou, e ela falou, mas por que não? Eu falei, porque eu não vou me sentir bem vestida de palhaço. Eu não vou conseguir colocar o nariz vermelho, porque não é o meu estilo, eu não sou assim. E aí ela disse, mas você não precisa se vestir de palhaço, Sibeli, que eu tô dizendo que você precisa vestir de palhaço. Põe uma roupa colorida, né? Põe uma roupa colorida, diverte as crianças e eu preciso de pessoas que façam isso, a gente não tem aqui na comunidade brasileira.
vamos fazer uma experiência? E aí ela me convenceu. E aí eu conversei também com a equipe do Sebrae, na época, com a Alcirema, com a Sara. O que vocês acham? Será que vai dar certo? Será que não vai? Porque o que eu disse, elas têm um background para te passar essa informação, entendeu? Elas têm experiência, elas conhecem as pessoas. E quando a gente chega, a gente demora para conhecer. Até hoje, eu posso te dizer que eu ainda tenho muito que aprender. Então, poder contar com o apoio do Sebrae em me direcionar, olha, eu acho que isso dá certo, eu acho que isso não dá, por isso, por aquilo, conversa com tal pessoa, faz toda a diferença para quando você chega no país como eu cheguei, assim, do zero, assim, na questão de não conhecer ninguém mesmo, sim, entendeu? E assim, que você brincou agora fazendo uma relação, né? Eu acho que as crianças, pelo menos eu nunca gostei de palhaço. Eu via um palhaço, meu irmão, ele tinha, assim, eu via, não tinha problema, mas eu não queria tocar nem nada, né? E meu irmão, ele ficava que ele quase gritava se ele via um palhaço. Então eu acho que é o fato de você não se vestir de palhaço até uma coisa positiva. Porque o colorido chama mais atenção, mas sem deixar com medo, né, a criança. Eu acho que isso também é igual aquela questão do Halloween, né, que eu falei no começo. A criança tem 5 anos, você não vai parecer uma bruxona, ainda mais eu que sou alta, sabe? Eu vou assustar a criança. Então, tudo vem da minha experiência, né, como professora, com diferentes idades, como eu já disse anteriormente. E aí eu fiquei nessa incerteza, conversei com a Cirema, com a Sara, conversei com a Vanessa, e ela falou, vamos fazer uma experiência, eu te levo, meus clientes sempre pedem, vamos comigo 2, 3 festas infantis e você sente, se você achar que tá bem. E aí a gente foi, e eu me senti bem e deu tudo certo, as crianças gostaram, e eu tenho que me mexer mais e ter que levar música e tudo mais, porque como eu falei, diferente do evento, né? Mas funcionou, as mães gostaram, e aí então eu também comecei com esse trabalho. Então eu tenho esse paralelo, né? Trabalho com eventos e trabalho também com animação de festa infantil. Uma coisa que funciona muito também é um espaço aqui em casamentos, sabe? Com certeza. Porque o que acontece? Não tem nada de atrativo para a criança ali, né? Tem a cerimônia legal, tudo mais, às vezes tem um ápero, depois tem um jantar. E aí, o que a criança vai fazer durante esse tempo? Vai ficar meio que monótono para ela. Então, gente, as mães adoram, as noivas amam. Tem noiva que liga para mim antes, 1 ano antes. Olha, eu tô pensando na data tal, não sei se eu convido minha amiga que tem 2 filhos e você tem experiência, o que você me aconselha? O meu conselho é que não dá para eu chegar para um amigo e falar, olha, eu não vou te convidar pro meu casamento, porque você tem 2 filhos e eu não sei o que eu vou fazer com eles na hora do jantar, eles vão ficar correndo em volta da mesa, você entendeu? E daí eu falo, não, vamos planejar, né? De novo, vamos planejar. Quantas crianças? Você tem um espaço para mim separado? Você tem uma antessala? Tenho. Inclusive eu tenho um casamento fechado em junho, sabe? Assim, direitinho. Quantas crianças? Qual a idade? Qual é o espaço que eu tenho? E se chover? E se não chover? E tudo mais, né? De novo, toda uma organização anterior, né? Isso, de novo carregando essa experiência toda. E aí você vai somando, você vai passando por problemas, você vai superando, você vai aprendendo, e assim a gente vai desenvolvendo o trabalho, né? Com certeza. E assim, aqui então na Suíça, você demorou um pouquinho e aí então começou a trabalhar com essa parte de animação infantil também, né? Além da parte de babysitting. Quanto tempo mais ou menos? Então, a gente teve o problema da pandemia. Claro. Então eu comecei alguns anos antes com os eventos, porque como eu disse, não tinha passado pela minha cabeça ainda a animação infantil. E aí a gente ficou aí, eu não vou dizer 2 anos não, vou dizer 3 anos, porque mesmo depois que as coisas começaram a voltar ao normal, eu tive muita desistência, sabe? Muita desistência. Esses eventos que eu fazia, esse serviço de babysitter para eventos em Zurique, em Thalwil, que eu já falei, eu achei que quando acabasse a pandemia ia voltar com toda a força. E não foi isso que aconteceu. As pessoas se acostumaram ao online. Elas continuaram fazendo workshop, oferecendo para a mãe aquele auxílio de como montar um currículo, por exemplo, mas online. Não foi uma coisa, vamos voltar. Então, deu uma esfriada, né? E depois agora, há uns 2 anos, né? A gente está retornando às festas, os eventos, né? Trabalho aqui também com eventos para a comunidade brasileira. Eu participei do último evento do Sebrae, que foi um sucesso. Foi mesmo. Né? Até as crianças suíças que estavam passando
resolveram ficar também, tão interessante que estava o ambiente que você criou lá. Eu tenho um feedback muito legal disso, porque às vezes eu faço uma festa infantil, aí tem uma criança ou duas brasileiras, o resto do grupo são suíços, né? E a mãe me liga no dia seguinte, eu mando um WhatsApp: Sibeli, obrigada, a festa foi a conversa da escola, da turma e tal, o pessoal adorou e tudo mais. E é legal você receber esse feedback, porque eu não tô pedindo pra mãe: olha, dá pra você me dar uma declaração pra eu colocar no meu Instagram. Não é isso. É uma natural, coisa, né? Exatamente, espontânea. Olha, foi legal, vamos marcar pro ano que vem. E uma coisa muito engraçada que aconteceu o ano passado, em abril do ano passado, foi que uma mãe americana, ela me ligou e fez várias perguntas e como que é a brincadeira e quanto que é, e se tirar essa brincadeira eu tiro o preço ou põe preço, várias perguntas durante uma semana e eu respondendo, dando atenção. E aí ela resolveu não fechar. Sibeli, obrigada pela sua atenção, mas eu não vou fechar. Falei: não, claro, né, sem problema algum, tô aqui à disposição e tal. Passou a festa, 3 dias depois, ela me liga, ela nem mandou o WhatsApp, ela ligou da forma antiga. Eu olhei assim, nossa, né? A gente estranha hoje em dia uma pessoa ligar direto. Sibeli, preciso te falar. Foi um desastre, deu tudo errado. Eu já quero marcar para abril do ano que vem. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: as crianças falaram que estava muito chato. Mas por quê? Porque a filhinha dela estava completando 5 anos. E a filhinha dela não convidou a sala toda. Convidou alguns amiguinhos mais próximos. E aí, quando esses amiguinhos mais próximos chegaram na festa, eles falaram: nossa, mas cadê fulano? Cadê cicrano? Não convidei todo mundo. Aí as crianças falaram que estava muito longo o baile, que estava muito chato, porque fulano não foi, porque fulano não foi. E aí eles decidiram não fazer nada, ficaram emburrados na festa. E aí ela falou: quase que eu ligo pra você, Sibeli. Eu falei: podia ter ligado. Se eu tivesse livre, eu vinha te socorrer, sabe? Tipo uma emergency nanny e tudo mais. Então assim, vão acontecendo histórias, experiências e a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Inclusive é isso. Eu acho que uma festa, quando tem uma pessoa para fazer animação, nossa, é muito melhor para todo mundo, até mesmo para os pais, porque aqui na Suíça, também a gente falando de cultura, né, gente? Na Suíça é normal que os pais deixem os filhos na festa, tá? Então, assim, eu não vou participar, né? Mesmo que meu filho seja convidado, eu deixo meu filho lá naquela festa e vou fazer outra coisa. E enquanto isso, meu filho está ali, precisa alguém cuidar. E aí quem cuida? Eu, que sou a mãe, que não tenho experiência com outras crianças, que não falo bem o alemão, que não faço ideia do que eu posso fazer para tornar a coisa mais interessante. Agradável. Aí realmente vira uma coisa chata, Langweile, porque não tem... Aí fica todo mundo assim olhando pra cara, tá, tem comida, tem bebida, mas não é uma coisa assim como no Brasil, porque no Brasil a gente tem aquela coisa, a gente chama as crianças, mas normalmente vão muitos pais também, são poucas as crianças que não vão acompanhadas, né, não é uma coisa natural, mas aqui é cultural, depois que eles chegam, né, no jardim de infância, na primeira classe, pronto, eles largam e eles gostam, porque eu acho que eles vão até fazer outra coisa, né, vão dormir um pouco, não sei, aproveita a nani do dia, né, larga lá com aquela mãe, e é uma diferença cultural enorme, mas que se você não vai para nenhum lugar, por exemplo, aqui também fazem também muitas festas naqueles parques indoor que a gente tem aqui, né? Parques dentro, assim. Então, são parques que não são enormes, mas que são exatamente para que as crianças vão ali correr, enfim. Ou faz num restaurantezinho que tem espaço, ou no McDonald's. E aí as crianças também não ficam muitas horas, porque também tem isso, né? Se você vai ficar com o filho daquela pessoa, são 2 horas. E então acho que quando a gente quer trazer um pouco da nossa cultura, vale muito a pena a gente também ter esse ponto de uma animação, porque aí a criança vai estar ali realmente se sentindo bem e indo embora falando pra mãe: nossa, a festa do fulano foi maravilhosa, a gente brincou, foi diferente. Olha, a gente fez uma brincadeira que eu nunca fiz, assim. E aí a gente está trazendo também a nossa cultura de forma mega positiva, né? Super positiva. Porque a gente está mostrando o que a gente faz. Porque aqui, claro, tem brincadeiras também. Às vezes são boas brincadeiras, não estou dizendo que sejam brincadeiras ruins. Claro. Mas eu, particularmente, eu não tenho criatividade para ficar fazendo brincadeira, sabe? Meu filho é pequeno, então ele ainda não está sentindo falta de brincadeira. Mas eu acho que nessa festa a gente já vai ver, entendeu? Liga. Você vai estar disponível no dia. Porque eu acho que é isso, a gente precisa ter
trazer certas coisas também. Antes eu não senti necessidade, quer dizer, eu senti. Só que eu nunca pensei que eu poderia contratar uma pessoa, porque eu te conheci tem 1 ano, né? Foi depois da festa do meu filho. Então, eu nunca pensei. Sempre era assim, a gente ficava ali, as crianças ficavam insanas, porque a gente não sabia o que as crianças iam fazer. E aí, no fim, não ficava tão interessante para a criança. Quer dizer, eu sempre alugo um espaço que tem brinquedos e tudo mais, mas mesmo assim eles ficam rodando meio sem rumo, né? Cada um brinca com uma coisa, eles ficam, mesmo tendo a mesma idade, cada um fica fazendo uma coisa diferente. Então eu acho, gente, que realmente esse serviço, tanto a parte dos eventos, né, que é interessante, porque quando a gente vai para um evento a gente precisa prestar atenção, a gente não pode estar ali com o filho, como para a parte de animação de festas também, para a gente trazer uma parte da nossa cultura, mas de uma forma bem organizada, né, de uma forma com que a gente também fique relaxado naquele momento e não esteja o tempo todo preocupado com as crianças ali. Ai meu Deus, será que isso tá bom? Será que ela tá gostando? Enfim, quer causar de uma forma positiva. Então, a animação infantil é importante. Cibele, como que a gente faz para contactar você? Quais são... Você já falou, né, um pouquinho sobre como é que você faz para fazer a organização, mas fala pra gente agora, assim, ponto a ponto. Então, step by step. Bom, primeiro a mãe entra em contato comigo, ou a organizadora do evento entra em contato, e a gente vai fixar uma data, e depois eu passo um orçamento, a gente estuda esse orçamento, vê o que pode incluir, o que pode tirar, quantas horas é a festa infantil, quantas horas é o evento. Né? Geralmente o evento ele leva mais tempo do que a festa infantil, então a gente está sempre assim trocando essas informações para que a gente feche no que seja bom tanto para a família quanto para o organizador de eventos e tudo funcione da forma correta, né? E aí pode me contatar pelo meu Instagram, que é o cibelemorais.ch, pelo meu telefone 076-700-1726, e aí a gente vai conversar direitinho e trabalhando toda essa ideia, né? Como eu disse, se não tiver tudo muito bem planejado, não funciona direito, né? E de novo, não tem certo nem errado, não é a cultura melhor ou pior, nada disso, né? Longe disso, são essas diferenças que você comentou. E no evento eu também sinto essa diferença, sabe? Nos eventos que a gente faz da comunidade brasileira, o organizador de evento, por ser brasileiro e por ter a nossa cultura, ele enxerga mais essa necessidade, sabe? Então, por exemplo, eu fiz o trabalho do SEBRAC, no último evento do SEBRAC, e aí o SEBRAC entende essa importância, né? Que a mãe, ela não vai deixar o filho, ela de repente já trabalhou a semana inteira, né? E vai chegar num sábado ou num domingo e quer passar lá no SEBRAC pela programação, mas e agora? Eu vou deixar a criança de novo aqui em casa, né? Com certeza. E aí, ela podendo levar a criança, sabendo que vai ter alguém ali, que você vai estar próximo, claro, né? Claro. E se você pode olhar, a criança pode te contactar. Sim. E vai estar se divertindo também no momento que é família, mas que ela pode ter um tempinho para ela também. Né? E aí é bom para todo mundo nesse caso, porque, por exemplo, numa feira de empreendedorismo, né? Você vai ter ali os empreendedores mostrando seu produto e tudo mais. Então você está me oferecendo um serviço de seguro, por exemplo. Eu quero conversar com você, uma coisa detalhada, e a criança lá, né? Puxa, que chato, né? Não tem nada para fazer aqui, né? Ou a mãe quer ver uma joia, uma semi-joia, um quadro. Puxa, como é que vai concentrar com uma criança que não tem nada para ela ali de interessante? Eu já desisti de ir lojas, para ser honesta. Ontem fui no centro. Gente, assim, eu não consigo mais. Não por nada, é por medo de perdê-lo mesmo. Porque ele até que ele não... Se eu falo para ele, fica quieto, ele fica. Mas... às vezes é tanta, por exemplo, né, araras ou coisas assim, que você às vezes não percebe, a criança tá aqui. Gente, cadê a criança? Cadê? Oh, meu Deus, sumiu. E isso em todo lugar, né? Sim. Então eu percebo que o organizador de evento da nossa comunidade, ele tem isso muito claro, que vai estar ajudando todo mundo, né? Certeza. Aquela pessoa que está ali expondo o seu produto, ela vai vender mais porque a mãe está ali prestando atenção, porque ela está se interessando, porque ela está vestindo uma roupa que interessa, um vestido, ou o pai está vendo um vinho.
tranquilo, Sim. porque a gente tá lá brincando, tá legal para criança também. Com né? certeza. Então, Cibele, já que a gente falou agora sobre Feira de Empreendedorismo, né? Fala um pouquinho da agenda agora, né? Dos teus eventos que você tá para participar. Então, agora a gente está convidando o pessoal para o Sexeloite, né? Que é um desfile infantil. Vou colocar meu óculos para não errar a data. Vai acontecer dia 16 de abril. Eu tive a honra de participar com a equipe do Sebrae já há 2, 3 anos. E é maravilhoso ver as crianças, elas se sentem honradas, orgulhosas, sabe? De estar ali representando o nosso país. A vestimenta é linda, né? Você já viu, é toda colorida, sabe? É muito Brasil mesmo. E a partir de 5 anos, as crianças já estão convidadas a participar. A gente tem ali 1 hora mais ou menos de desfile, então para as crianças menores acaba ficando um pouquinho cansativo. E eu tô lá, o Cirema tá lá, a gente tá junto mesmo ali no grupo, né? Das crianças, tudo muito organizado também, né? Tudo bem, Suíça já é tudo muito organizado, mas a Ocirema cuida de cada detalhe, né? Então, na roupinha da criança tem o telefone da mãe, do pai. Claro. Geralmente as mães estão ali acompanhando. Acompanhando, até porque é bonito, né? Vamos fazer gostoso, vamos tirar foto né? E tudo mais. Mas existe toda essa preocupação, né? De repente acontece de uma criança se cansar, na hora eu tô lá com o telefone dela, mãe, eu tô aqui no ponto tal, sabe? Tudo muito organizado. E para isso a gente precisa de antecedência, né? Assim como precisa passar para os organizadores do desfile, também tudo com antecedência. Com certeza. São tantas crianças, né? A gente vai sair tal horário, o percurso é esse, as crianças levam balinhas, chocolatinho, dá para as crianças durante o percurso. É assim, é uma experiência fantástica. Eu digo porque eu já participei, tenho orgulho de participar. E eu sei como funciona, entendeu? Então, as inscrições, gente, estão acabando. A gente não tem mais tempo, porque a gente realmente precisa passar esse número de crianças, fechar isso pela questão da organização. Então, entre em contato, por favor, com a Ocirema, que é quem sempre organiza com muito carinho tudo. O telefone dela está aí à disposição. E é isso, o convite está feito, mas rápido, por favor. Eu vou até fazer um adendo aqui rapidamente. Entraram em contato comigo para perguntar se o desfile era no dia 16, mas que, enfim, tinham ouvido que era no dia 17. E o que acontece? Eu até já falei, mas vou falar para quem tem a dúvida, né? Caso alguém tenha dúvida. O desfile das crianças ocorre no dia 16, que é um domingo. Tá? Não é na segunda-feira, que é o dia da queima do boneco, vamos dizer assim, né? Que é boneco, todo mundo sabe que queima na segunda. No domingo, à tarde, tá? Que ocorre esse desfile infantil. Então, assim, nem tem desculpa, porque eu tô trabalhando, não vai dar para levar meu filho. Não tem isso, é para realmente você conseguir estar ali, você ver o seu filho, você ter esse tempo com ele. Tá? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Dia 16 é domingo, tá, gente? 16 de abril. 16 de abril. Continue aí, Sibeli, com a agenda. 16 de abril com a inscrição para ontem. Isso. E depois, dia 13 de maio, a gente vai ter uma família party, que faz parte do projeto chamado Forró das Meninas. O Forró das Meninas vai acontecer a partir das 21 horas em Zurique, vai ter um grupo de forró, vai ter DJ, tem toda uma programação. Só que no período da tarde a gente vai estar ali com as crianças. A cantora Lumel vai estar fazendo ali uma música brasileira, uma bossa nova, e vai ter a gastronomia, e eu vou estar lá brincando com as crianças. Então a gente quer ali usar do período da tarde quanto do período da noite, né? Então você tem filho, é melhor para você ir à tarde, você vai à tarde, você vai ter uma boa música, você vai ter eu fazendo a recreação com as crianças. E não, eu prefiro ir à noite, a partir das 10 horas, né? Já é um outro público. A gente está querendo como que eu posso dizer? Está querendo unir, né? Unir a família ali à tarde e à noite o pessoal interessado no forró e tudo mais. Então fica um convite, já vai ser... E tem 2 estilos de musicais aí, pelo que você falou, né? O forró vem depois, aí vem primeiro uma bossa nova. Então, quem não gosta de forró, assim, mas gosta de bossa nova também. Isso, música brasileira, com a Lumel. E vai ter toda a parte de gastronomia também. A entrada é franca, então fica aqui o convite. A gente vai lançar aí o flyer com todas as informações e tudo mais. Mas já tô avisando que esse é uma programação legal, né? Com certeza.
Então tá, Sibeli, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina. Você quer falar mais alguma coisa que você agora lembrou? Eu quero falar que eu estou muito contente mesmo de estar aqui, de poder divulgar o meu trabalho, dizer que a gente ouve muito não, eu ouvi muito não, isso não dá certo, isso não vai funcionar, isso não sei o quê, mas se você acredita no seu trabalho, se você acredita do seu trabalho, na sua experiência, né? Eu posso não falar um alemão fluente, eu não tenho um nível C2 de alemão, mas eu tenho inglês, eu tenho português, eu tenho um alemão que eu me comunico com as crianças. Eu não preciso ter um nível de alemão que eu vou falar de um problema global, entendeu? Sim. É brincadeira, né? Claro. O dia a dia, não precisa nem de linguagem. Eu já fiz brincadeiras assim. Eu tive um casamento que as crianças falavam francês e tudo mais. E aí o pai chegou para falar comigo e eu falei: nossa, o pai vai ficar bravo. E ele falou: imagina, você tá brincando. Ele falou comigo em inglês, né? A brincadeira é a linguagem que a criança usa. Com certeza, que ela entende bem, né? Já tive criança num evento que chegou para mim brasileira e falou: olha, eu não vou participar porque eu não tô entendendo o que os amiguinhos falam, porque ela tava visitando parentes aqui na Suíça. Eu falei: mas não precisa, eu tô aqui com você, vamos brincar, né? Então é isso, é a persistência, é acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial e levar isso para frente. Isso que eu gostaria também de deixar para todo mundo. E agradecer de novo. Obrigada. Obrigada a você. O pessoal aqui atrás das câmeras, né? Na frente? Na frente da câmera. Nós também queremos agradecer Brasil Alpino, que sem essa plataforma do Brasil Alpino seria difícil fazer todas essas lives. E sem agradecer o trabalho que a Sibeli faz, isso, gente, isso é realmente empreendedorismo. Empreendedorismo não é ter sucesso do começo ao fim, não existe isso. Esqueça que isso é só em filme de história em quadrinho. Empreendedorismo é você ter foco. Empreendedorismo é você estar aberto para novas ideias, mas não perder o seu foco. E a Sibeli é o exemplo mais típico disso, de que você tem que ter o foco, mas também você tem que estar aberto para oferecer novos produtos. Você vai tateando a sua clientela para ver o seu negócio. Mas enfim, vamos parar por aqui. Eu com a Sara, nós estamos aqui atrás das câmeras e estamos acompanhando todas essas coisas que estão acontecendo, e isso é muito importante. É muito importante dar apoio para a nossa comunidade, mas não esquecer que nós estamos no nosso país de acolhimento. Então, tem que respeitar também as regras locais, tem que respeitar também a idade das pessoas, o ambiente que elas vivem, e tudo isso é fundamental para nós oferecermos um bom produto para o nosso cliente. Não é só produto, não. Serviço também. Serviços é fundamental. Essas coisas. Eu vou mandar um beijo que eu não vou falar muito. A Sibeli hoje é a nossa... e eu quero fazer uma ressalva. Houve um erro aqui. O nome dela é Sibeli, não é Clibeli, é Sibeli. É só uma correção, mas isso... Falha na digitação. É um problema de digitação. E eu estou contente de ver que as nossas lives estão melhorando a qualidade, a pontualidade, que isso é muito, muito bonito. Sibeli, muito obrigada. Obrigada de coração, gente. Bom, para finalizar, né, a gente está num formato assim, Brasil Alpino Mobile. Esta é a segunda edição que já nós estamos fazendo aqui na casa da Ocirema, ela nos cedeu o espaço. E na próxima semana nós temos também uma live, um podcast super especial, que também vai ser no espaço de uma cliente, de uma amiga nossa, mas o nome eu não vou falar, será surpresa. Surpresa. E agradeço a Sibeli por ter mencionado o Sebrae, me tocou bastante, porque eu lembro do primeiro dia que a Sibeli chegou lá no Sebrae. E ainda levou pão de queijo para a filha dela. Jamais vou esquecer. E a festa do Halloween foi um espetáculo. Sim, mas isso veio bem depois. Bem A depois. festa veio bem depois. Lembro da primeira vez que a Sibeli... Então, esses depoimentos espontâneos é o que nos motiva
a dar continuidade. Lembrando que o SEBRAC é um centro cultural brasileiro, sem fins lucrativos, e o nosso trabalho é voluntário. Então, deixo aqui um abraço para todos vocês e uma ótima noite. Uma versão final aqui da Cibele e da Emanuele. É isso, gente. Muito obrigada por todos que participaram, né? A gente vai aqui empreendendo, fazendo as lives. Eu acho que tudo nesse formato. A gente vai se esforçando, melhorando a cada dia, né? E muito obrigada a você, Cibele, por ter dedicado esse tempinho para vir aqui falar um pouquinho sobre o teu trabalho. E até a próxima, gente. A próxima tem uma surpresa aí super bacana também para vocês. Um abraço, boa noite. Vamos aguardar a surpresa. Boa noite, beijos. Tchau, tchau.